Na aula de hoje, a gente vai falar sobre duas pessoas que te atrapalham a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui nas minhas redes sociais agora, eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e vamos lá, começamos. Sejam muito bem-vindos e vamos lá que hoje a gente vai falar sobre essas duas pessoas. Turma, a gente vai literalmente aqui desmistificar duas pessoas e quando eu falo pessoas eu coloco entre aspas porque é o que sai da boca de vocês. Normalmente, quando alguém me escreve nas redes sociais, eles colocam assim, o banco não quer negociar comigo. Eu tentei falar com o banco, mas eles não aceitaram o meu pedido. Eu tentei pegar o documento, mas o banco não me deu. Ou então ele chega assim, porque eu fui falar com o gerente para pedir o documento de evolução da minha dívida e ele disse que não tinha essa opção. Então existem dois nomes de duas pessoas que saem da boca das pessoas que me acompanham aqui, das pessoas que estão nesse caminho tentando se livrar das dívidas, que é o banco e o gerente, sobre essas duas pessoas que a gente vai falar. Uma coisa que é muito doida, porque se você for dar uma olhadinha na história da criação dos bancos, e até mesmo aqui no Brasil, como é que os bancos começaram aqui do Brasil, as pessoas, talvez você nunca tenha investigado um pouco a história de um banco, mas um banco, e isso parece ser óbvio, então presta bastante atenção para você fixar esse conceito. Dentro do nosso país, existem diversos tipos de organização e dentro do sistema capitalista que visa lucro, ou seja, ganhar dinheiro em operações financeiras, e está tudo certo com isso, o banco é uma instituição privada, ou seja, o banco é uma instituição privada criada com o objetivo de gerar lucro. Então, absolutamente todas as operações do banco são voltadas para gerar lucro para a instituição. Ah, Dagi, você jura? Talvez você não perceba, mas através dos comerciais de televisão, através dos sonhos que o banco fala nos comerciais que ele vai te ajudar a proporcionar, o banco ele se vende para o mercado como um ajudador, como um realizador de sonhos. Você está com problema? Vem cá que eu vou te ajudar. Eu fui feito para você. Então, assim, esse é que eu mais gosto, feito para você. Então, assim, quando nós vamos falar aqui do caminho para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, ter a clareza de qual é o papel de uma instituição financeira é uma etapa fundamental para que você possa se proteger de tudo que possa vir pela frente ao longo do caminho. Quando eu trabalhava no banco, o meu chefe botava o dedo na minha cara. Quando eu chegava e falava assim, chefe, a Joana veio aqui, o juro do consignado dela tá muito alto, tem como a gente abaixar? Ele olhava para minha cara sem dó e sem piedade e falava assim, você tá achando que você trabalha numa instituição filantrópica? Você tá achando que o banco é ONG? Você tá achando que no final do mês o banco vai te pagar, vai te cobrar por ter abaixado o juro da Joana ou por ter vendido o cartão de crédito e aberto conta da GL? Faça meu favor, você não tá mais no HSBC. Era essa a frase que eu ouvia. Por quê? Eu trabalhei durante 4 anos no HSBC e o HSBC era um banco muito bonzinho, eu falo. Era um banco que tinha uma cultura organizacional diferente do Santander. E quando eu fui pro Santander, e não tô falando mal do Santander, é assim em todos os bancos. No HSBC também era, eu só não peguei essa fase lá, eu acho. E aí o meu gerente falava isso. Da GL, senta aqui, vamos olhar os números do banco. A nossa agência tem que dar lucro da GL. Então, você tem que pensar muito antes de vir querer me pedir para baixar juro. O que você tem que fazer é abrir conta, Dagi. O que você tem que fazer é vender empréstimo. O segredo dos bancos, que é o que acontece por trás da agência, literalmente o que acontece na porta de trás. Você já parou para pensar, se já olhar nas agências, você vai ver que tem sempre uma porta que coisas acontecem ali atrás. É uma instituição financeira que visa lucro. E muitas vezes, no olhar das pessoas que entravam na agência, no tom de voz das pessoas que eu atendia no banco, e que muito provavelmente é o tom de voz e como você se posiciona ou se posicionava até aqui ao ir no banco, era de uma empresa que foi criada para te ajudar, que tá ali porque, pensa em você. Dagi, eu não penso isso. Sempre que eu escuto as pessoas falando do gerente ou do banco, é sempre num tom de
Eu fui no banco, eu tentei negociar, eu falei para o gerente que eu não aguento mais ficar no cheque especial, que a parcela estava muito alta. Ou seja, a pessoa foi no banco acreditando que o banco ia se encarecer ou se compadecer daquela situação que ela estava levando. Se alguém aqui já fez isso, coloca para mim, eu já fiz isso. E aqui eu falei do papel da instituição como banco, empresa privada. Então, assim, como a gente vive num sistema capitalista, e capitalista é gerar lucro, é importante que você entenda onde você está pisando. E aí, quando eu trago essa frase, é para que verdadeiramente daqui, no chip que tem instalado na tua cabeça, você entenda. Todas as vezes que eu me referir ao banco, eu estou me referindo a uma instituição financeira com fins lucrativos. Essa é a razão do banco existir, uma instituição financeira com soluções financeiras para gerar lucro para o banco. Tanto que se você digitar lucro do Itaú no último trimestre, é assim que vai aparecer. O Banco Itaú no último trimestre faturou tantos reais e aumentou em 17, tanto o seu lucro. Tanto que as ações do Itaú é uma das melhores ações para você investir na Bolsa de Valores. Porque é um bancão forte do Brasil, maior banco privado do Brasil. E quando você entende isso, você entende o papel do banco. Então, o banco é isso. Ponto. E o gerente? E aqui eu quero pedir licença aos colegas gerente de banco, um mais fofo que o outro, que normalmente vem aqui fazer comentários agressivos no meu Instagram, falando assim, que você tá falando de gerente de banco, dizendo que eu trabalhei no banco por 8 anos. Então, quando eu falo o gerente do banco, eu não falo do lugar de alguém que sabe da vida do gerente. Eu falo do lugar de quem foi. Eu falo com a propriedade de quem trabalhou lá dentro do banco, em 2 bancos diferentes, 2 grandes bancos privados do nosso país, durante 8 anos. Então, eu não peço licença para falar do gerente do banco. Eu falo, olha, eu fui e a coisa era assim. O gerente do banco é um empregado de carteira assinada, no regime CLT. Ou seja, tem a minha carteira de trabalho aí por aí, eu podia mostrar para vocês. Eu fui contratada pelo Banco Santander como gerente de conta. Logo, quem pagava o meu salário era o banco. E o banco é a pessoa instituição financeira privada que visa lucro. Qual era o meu trabalho dentro do banco? Dar lucro para o banco. Esse era o meu trabalho. Era assim que eu era cobrada. Dia 1º do mês, eu abria o meu computador e estava lá. Você tem que abrir 10 contas, vender 20 cartões de crédito, você tem que fazer R$2.000 de seguro de vida, você tem que vender seguro prestamista em empréstimos, aproximadamente era 100 mil a meta de seguro prestamista, você tem que vender empréstimos pessoais com juros caros. Você tem que fazer... Então, assim, eu era uma vendedora de produtos. E no meio desse caminho eu atendia clientes que chegavam com solicitações de empréstimos, de problemas de dívidas. Quando um cliente chegava no banco e me trazia um problema de dívida, eu fazia de tudo para me livrar daquele cliente, para ele sair da minha frente o mais rápido possível. Porque todas as vezes que um cliente com dívida aparecia, ele estava me atrapalhando de vender produto, de vender seguro. Quem tem dívida não compra seguro muitas vezes. Agora, se eu via que tinha uma oportunidade de venda, eu falava com esse cliente, da GL, você era uma filha da... Não era, galera, eu tava garantindo o meu, eu tinha o meu pra colocar comida no meu prato. E lá no banco, o gerente de banco é pai e mãe de família que tem um emprego a zelar, um emprego que paga ticket de alimentação, um emprego que paga plano de saúde, um emprego que paga plano dentário. Então, assim, o gerente do banco faz o que for necessário para garantir o emprego dele. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que o gerente é um FDP. É que o gerente é um cara que trabalha lá e que muitos deles são tão endividados quanto a outra pessoa que está do outro lado. Eu era gerente ferrada, lascada, com um cheque especial estourado, negativo da conta estourada, fazendo continha na caneta do papel para conseguir pagar aluguel e luz. E era eu que sentava ali com aquelas pessoas. Então, para que essa ficha comece a cair na cabeça de vocês, eu falo que o gerente e o banco são 2 pessoas que te atrapalham a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, quando você coloca eles na posição de salvador, na posição da pessoa que vai te ajudar. Mas espera aí, mas eu não tenho que passar por eles para conseguir uma negociação? Tem. E a partir do momento que você entende que o banco
visa lucro, o gerente visa garantir o emprego dele, você começa a deixar de cometer um erro que talvez até hoje nem era um erro para você. O erro de tentar negociar com o banco, com o gerente de forma errada, sem estar preparado, com uma postura de deixa eu ir lá que ele vai me ajudar. Ele não vai te ajudar, o banco não nasceu para te ajudar. O banco nasceu para gerar lucro e o gerente existe para ajudar o banco a gerar lucro. Ponto. E tá tudo bem com isso, isso é o mundo como é. Eu não nasci aqui, eu não venho para a internet dizer eu levanto a bandeira que os bancos tinham que acabar. Não. O problema normalmente está do outro lado, na pessoa que, por conta da cultura que existe dentro do nosso país, principalmente o comercial que os bancos fazem por aí, de que o banco nasceu para te ajudar a realizar seus sonhos e te ajudar a renegociar suas dívidas. E aí, quando você começa a enxergar que você foi implantada essa ideia na sua cabeça e que isso não faz muito sentido, que o banco vai te ajudar se isso der lucro para ele, que o banco vai te abrir uma conta com limite se isso der lucro para ele, que o gerente vai sentar com você para fazer uma renegociação se isso for dar lucro para o banco e que a matriz de decisão, qual é a pergunta que guia a atitude de um gerente, a atitude de um atendente do banco essa atitude dá lucro para o banco, garante o meu emprego, então eu faço, senão não tá tendo essa opção, senhora. E é assim que o mundo funciona. E aí você que tá com dívida precisa virar a chavinha de entender que quem tá do outro lado está ali para gerar lucro pro banco e não para te ajudar. E aí quando você entende isso, dá um mix de sentimento do tipo, então aí eu falo com quem? Você nem pode cogitar falar com alguém antes de entender isso. Por quê? É um erro ir falar com o gerente e tentar negociar com o banco sem entender quem eles são. E principalmente, que é exatamente esse passo que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E falar com o banco, com o gerente, achando que eles vão resolver a sua vida ou que eles vão ter um interesse genuíno em que você resolva a sua vida. Entendendo isso, é importante que eu faça um disclaimer, que a gente chama. Disclaimer nos produtos de investimento no banco, aquelas letrinhas miúdas que ficam embaixo, né? Qual que é o disclaimer que eu tenho que fazer? Deixa eu tomar uma água. O banco é uma entidade financeira que não é ruim, muito pelo contrário. É uma bênção que os bancos existam para que as pessoas possam comprar as casas próprias delas. É uma bênção que o banco exista e que as pessoas possam comprar o carrinho para dar uma vida mais confortável para a família. É uma bênção que existam cartões de crédito, programa de milhas. É uma bênção. Assim como, né, a instituição financeira banco não é um problema social, uma coisa que tinha que ser exterminada. Não, porque o banco, basicamente, ele faz o quê? Ele pega, para vocês terem uma ideia de como funciona o financiamento imobiliário. As pessoas físicas, colocam dinheiro na poupança, no banco. O banco usa o dinheiro que as pessoas colocam na poupança para emprestar para outras pessoas financiarem casas. Por isso que a Caixa Econômica é tão conhecida como o Banco da Poupança e o Banco da Casa Própria. Porque a poupança da Caixa, as pessoas depositam dinheiro na poupança da Caixa, um monte de gente, o banco como intermediador financeiro, esse dinheiro que as pessoas depositam na poupança é o dinheiro, de onde vem o dinheiro do financiamento imobiliário. Você já sabia disso? Conta aí para mim se você já sabia disso. A gente chama isso de lastro dentro da área financeira. Então, o banco é um mal, é um câncer para a sociedade? Não. Qual é o problema? Dentro do banco existem dívidas boas. Eu falo que a dívida da casa própria é uma dívida boa, juro barato. Não é toda dívida que é boa, né? Todo juro que é barato, mas a dívida da casa é a dívida que a pessoa vai morar, que ela vai, ao invés de pagar aluguel, pagar a casinha dela, não vai pagar aluguel para o aluguel virar pó, ela vai pagar a casa dela. Só que tem dívida cara, empréstimo pessoal da losango a 8% ao mês. Então, quando você entende, quando você separa, e eu chamo isso de trazer uma imparcialidade ali para a tua visão do que é banco. E aí você entende, ótimo, o banco não é um cão chupando manga, mas o banco também não é seu salvador. As coisas vão começando a ficar mais claras.
Se isso ficou um pouco mais claro para vocês agora, coloca ficou claro para mim. Ah lá, ó, banco cobrar 14% de cheque especial é um câncer. É isso que eu tô falando, Hélio Leite Filho. O cheque especial é um câncer, o banco não. O cheque especial é uma dívida cara. Aí eu te pergunto, por quê, né? Por que o banco tem um produto que é 0,90 ao mês e outro que é 14% ao mês? Tá lá na esteira, os dois produtos. E aí, entendendo isso, eu volto um pouquinho mais para falar na figura do gerente. E assim, cara, o gerente não é um filho da mãe. Cara, tem gerente que é filho da mãe? Assim como tem gente filho da mãe, tem. Tá bom? Então, assim como tem gente que é filha da mãe no mundo, tem gerente que é filho da mãe. Mas, cara, o gerente ali, sentado na posição de trabalho dele, o que eu mais vejo é que, cara, os gerentes são pessoas comuns, como eu, como vocês, que estão ali batalhando pelo trabalho deles, sabe? Seguindo as regras. E é muito legal lembrar, né? Legal no ponto desse... Legal não é não, né? De quanto nos meus primeiros 4 anos de banco, se vocês me conhecessem, vocês não me reconheceriam. Eu defendia o banco no churrasco da família. Sabe agora que o pessoal briga por causa do presidente? Ah, você é presidente tal ou presidente tal? Eu brigava por causa do banco. Ai de quem falasse do HSBC. Eu defendia o HSBC até debaixo d'água. Eu falava porque o meu banco tem os melhores produtos, porque a conta do HSBC é o melhor, porque seguro de vida igual ao do HSBC não tem. E eu era totalmente cega de paixão e amor pelo HSBC. Eu era enlouquecida. Então eu era uma gerente totalmente bitolada. Quando um cliente chegava lá e falava assim, eu tenho direito a conta salário, eu falava, o quê? Contas? Não, tem isso não, moça. É conta corrente. Eu abro um monte de conta todo dia aqui. E outra, conta corrente é bom, porque você vai ter um cartão. E aí você vai ter um limite. Cara, eu era vendedora do banco. Eu era apaixonada pelo banco. Apaixonada. Quase tão apaixonada quanto eu sou por falar que vocês podem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, o gerente do banco muitas vezes é bitolado, cara. Gerente de banco me odeia. Gerente de banco odeia quem fala a verdade sobre os bancos. Porque muitas vezes a verdade que a gente fala sobre os bancos, nem eles sabem. Eu, da GL, quando me endividei lá no HSBC, tripliquei a minha dívida, eu achava que aquilo era a melhor coisa que o banco estava fazendo para mim. Eu achava que o banco estava me ajudando. Meu Deus, eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel. Com um clique no meu teclado, eu digitei minha senha e caiu 30 pau na minha conta. E eu falei, cara, que bom que esse banco me ajuda. Me emprestou 30 mil para eu pagar para eu juntar todas as minhas dívidas numa parcela só. Paguei o aluguel, quitei os empréstimos que tinha lá, fiquei com uma parcela só. Meu Deus, esse banco me ajuda. Por isso que eu amo trabalhar no HSBC. Sabe quando que essa ficha foi cair na minha cabeça? Quando eu já não conseguia mais viver, porque essa parcela comia todo o meu salário. E eu ainda não achava que o banco era ruim. Quando eu saí do HSBC e fui tentar negociar esse empréstimo e recebi dos meus colegas de agência a resposta, não tem essa opção da GL, você trabalhou aqui, você sabe como é. Foi quando parece que eu tirei a venda dos meus olhos e falei, meu Deus, eu dediquei 5 anos da minha vida para esse banco aqui e na hora que eu preciso de uma coisa, de um desconto, de uma negociação, não tem. E eu saí de lá, como eu pedi demissão, né, teve toda uma história lá, eu saí de lá escorraçada. Do tipo assim, você tá sendo ingrata. Ainda é isso, tá? Ainda é ser ingrata, você tá sendo ingrata. O banco sempre te ajudou, te deu 1 milhão de promoção e agora você vai pro Santander. E aí, quando eu cheguei no Santander, eu vi que era banco eu falo que eu vi que era banco mesmo. Que aí eu já tava puta, né? Com a minha situação, eu tinha ficado puta, que eu ainda tinha ficado endividada, saí de outro banco, continuei endividada, e aí eu comecei a enxergar o banco como ele é. Tanto que eu não durei 1 ano e meio dentro do Santander, e quando eu terminei de pagar as minhas dívidas, eu pedi demissão. Então, o gerente do banco não é um filho da puta. E quando desculpa, eu falei que não ia falar palavrão, mas saiu. O gerente não é, cara, o gerente tá lá, fazendo o corre dele, né? E lá no Santander, pra mim, o que ficou muito claro era isso. No Santander, isso era mais escrachado. Eu nunca vou esquecer, eu já contei essa história aqui pra vocês, que eu recebi uma advertência por ter renegociado uma dívida. Eu fiz uma troca de dívida para uma pessoa que não foi boa para a pessoa, mas que reduziu o juro da dívida do cara lá embaixo. O juro dele era 5%, eu reduzi para 2,89%.
Cara, meu chefe acabou com a minha vida. Porque ele falou assim, cara, você trouxe esse cliente que estava em outra agência para nossa agência, agora esse risco vai ficar aqui, e esse cliente não tem perfil. E, cara, eu só tava tentando bater meta. Era o último dia do mês, e se eu fizesse essa renegociação com esse cara, eu ia conseguir bater uma meta lá, que era a meta de trazer cliente pro Select do Santander. Então, assim, cara, olha, eu levei um esculhambão do meu gerente por ter feito isso. E o meu cliente ficou super feliz, porque ele tava com o cheque especial estourado, ele tava devendo um cartão de crédito e eu juntei tudo numa parcela só pra ele. Cara, essa negociação não era boa pra ele. Essa negociação também não era boa pra mim, porque me trazia esse cliente, vinha pra minha agência. É um pouco complexo explicar isso pra vocês, mas eu sei que eu levei um ralo do meu cliente, o meu gestor, e ele falou assim, cara, eu não sei nem como que você conseguiu fazer isso, porque isso aí não era pra estar aprovado no seu sistema. Jamais era pro seu sistema ter a permissão de você fazer isso. Vocês estão pegando o que eu tô falando? O meu chefe falou, isso tá errado. O sistema não deveria permitir você, uma Zé Mané, gerente, fazer uma negociação de 289 mil reais. Foi isso que ele falou. E eu só não levei uma advertência formal por escrita. Não sei se vocês sabem que na CLT a advertência formal por escrita é bem grave, né? Porque o sistema deixou fazer. Se o sistema estava liberado, o problema é do sistema, foi erro do banco. Não foi minha culpa, vamos assim dizer. E quando eu falo disso, eu até me empolgo, vou até voltar aqui porque eu me empolgo um pouco, porque eu vivi isso, cara, durante todo o período que eu tive no banco. E quando eu vejo vocês colocando no banco a responsabilidade ou a esperança de que o banco ou o gerente vão ajudar, é uma das coisas que mais me desespera. Eu falo assim, meu Deus, o que mais eu falo para esse povo, para eles entenderem que o banco foi feito para ganhar dinheiro, gerar lucro e que isso é assim e não vai mudar, e o gerente é funcionário do banco, cara. Funcionário do banco que não tem poder para fazer praticamente nada pelas pessoas. E o objetivo principal do começo dessa aula é cair essa ficha de vocês. A partir do momento que você entende que isso é um erro, você para de cometer esse erro. E eu sei que você já tentou se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Mas um dos obstáculos que te impediu de conseguir isso foi esse erro de olhar para o gerente e para o banco e falar, não, o banco vai me ajudar, o banco vai resolver minha situação. Tem um jeito melhor, que tem um jeito mais eficiente para você conseguir ter suas negociações, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar do jeito certo, abandonando o jeito errado, o jeito que inclusive é bom para o banco. Porque quando você bota o rabinho entre as pernas e vai lá pedir arrego para o banco, é bom para ele. O banco gosta de quem deve. O banco gosta de quem deve, e gosta de quem gosta de parcelar as coisas, perder de vista em 144 meses e vai passar 12 meses pagando, 12 anos pagando algo. E aí, entendendo isso, você consegue dar um próximo passo, que é entender que, dentro da metodologia que eu desenvolvi, tá? Falo isso em 3 pilares. O primeiro pilar para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar é a clareza. E ter clareza da sua situação financeira, de quem você está lidando, cara, isso adianta seu caminho tanto. Você tira uma trava imensa do seu caminho. E aí, quando você entende isso, você vai entender que numa negociação existem 2 lados. Você talvez, nunca pegou o contrato de uma dívida sua, o contrato de um empréstimo seu. E no Brasil, a gente realmente não recebe educação financeira, nem educação jurídica na escola, na faculdade. Eu fiz faculdade de contabilidade, então a minha faculdade me ensinou algumas coisinhas sobre um contrato, sobre o que é um contrato. Quando você faz um contrato com o banco, seja de conta corrente, seja de cartão de crédito, seja de empréstimo consignado, de empréstimo pessoal, de financiamento de casa, de financiamento de carro, qualquer coisa que você faça com o banco, existe um contrato. E esse contrato é um instrumento de acordo entre as partes. E o que acontece normalmente? É a história de Davi e Golias que eu falo. Na prática, vou tentar pegar 2 objetos aqui para vocês visualizarem. Na prática, como que vocês enxergam? Vocês enxergam assim, o banco é a minha garrafa, Golias, que eu dou a analogia de Davi e Golias, e vocês são esses aqui. Olhando assim, você pode me ajudar? Porque a minha situação... E quando você olha para o gerente do banco e para o banco em si, para a instituição, e fala, cara, esses caras, isso aí, olhar para eles desse jeito aqui, para cima, me impede de me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses.
E aí eu falei do contrato porque o contrato faz isso aqui, ó, com o gerente, o banco e o contrato. Eu sou a pessoa que peguei o crédito, eu sou a pessoa que pegou o cartão, mas você, banco, é a pessoa que me emprestou o dinheiro. Você, banco, é a pessoa que me concedeu o crédito. E nós estamos em posição não de igualdade, mas nós somos duas partes de uma relação. Uma relação que foi formalizada por um contrato. Isso é a educação financeira. E quando você sai dessa relação aqui, onde você é o cocô do cavalo do bandido e o banco é o fodão das galáxias que não tem como ganhar nada dele, e você começa a entender que apesar de você ter dívida, de apesar de você ter se enrolado financeiramente, de apesar de estar sem dinheiro para nada, de apesar de estar atolado em dívida, eu não sou a minha dívida, eu sou uma pessoa física que não é bandida, que é assalariado, que não roubou ninguém, que não quer dar o calote para ninguém, e você começa a entrar em posição de negociação, de olho a olho. Vocês já ouviram aquela parada que tem de conversar com criança e se abaixar para conversar com a criança? Eu não sou mãe, tá? Mas toda vez que eu vou conversar com a minha sobrinha, eu procuro abaixar para conversar com ela, no olho dela. Porque ela vai estar falando comigo, ela tá olhando assim, aí eu abaixo. Então a gente tá andando no shopping, às vezes ela começa a fazer uma birra, eu abaixo pra ela e falo assim, filha, a gente vai lá, eu chamo a minha sobrinha de filha, a gente vai lá agora ali comer e depois nós vamos lá na loja que você quer ver a boneca. Tudo bem assim? Ah, mas, filha, a gente precisa comer, você precisa comer. Vamos lá agora. Eu abaixo. Senão, eu só fico assim, não vai, não. E aí eu coloco ela numa posição de inferioridade muito grande, então eu abaixo pra escutar ela. E quem é pai e mãe vai entender um pouco isso. Não é que você tem que abaixar toda vez, mas dizem que é bom. Os psicólogos aí falam e eu procuro fazer isso, porque realmente eu sou mais alta, principalmente a menorzinha que tem 4 anos. Eu abaixo, Eva, vem cá, Cadinda, vamos conversar, né? Vem cá, né? Eu procuro, e basicamente vocês muitas vezes colocam assim, é praticamente a analogia da criança mesmo, porque eu sou pequenininho, é porque eu tô errado, né? E aí você não entra nessa conversa tipo olho no olho. Uma das coisas, é uma dica que eu dou pra vocês, isso é dica, né? Uma das coisas que eu falo pras pessoas é quando elas vão no banco, senta na cadeira e senta reto. Imagina se eu estivesse fazendo live com vocês agora e eu tivesse totalmente assim, porque você tem que fazer, vocês não iam me escutar. Então, assim, a centrar e começar a entender que você e o banco são duas pessoas, ele é uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física, ele é uma entidade que visa lucro, o gerente é funcionário do banco, e cara, ontem minha aluna Silvana falou assim, ai, Dade, eu fui lá no banco para resolver o negócio da minha conta salário cara, a gerente falou que não tinha essa opção. E eu fiquei tão brava, Dade, eu queria que você estivesse lá. E aí ela começou a falar isso, aí ela falou assim, mas Dade, foi muito bom poder usar o método, né? Porque eu ensino isso direitinho como fazer dentro do método e falar assim, eu entendo, então não tem a conta salário, né? Tá bom, Joana, olha, eu entendo que você é só uma funcionária do banco, que você tá aqui pra cumprir ordens, e eu entendo isso, tá? Mas ó, a conta salário é meu direito. E agora eu vou dar meus próximos passos e provavelmente vai chegar uma reclamação minha aí no Banco Central, porque eu vou pedir para quem realmente vai conseguir me ajudar, mas eu super entendo que você é só uma funcionária. Obrigada, tá? Até a próxima. Vira as costas e vai embora. Então, assim, eu não gosto dessa palavra, mas o conhecimento dá poder. Conhecimento é poder, clareza é poder. Então, é ruim receber um não, mas quando você sabe que a outra pessoa que está do outro lado é um pobre coitado de um funcionário, você é respeitoso com o funcionário, entende que ali é uma Joaninha da Silva que está querendo ganhar o ganha-pão dela, assim tão trabalhadora quanto você, e você fala, cara, minha bronca não é com você. E assim, querendo ou não, quando você fala isso para um gerente, ele fica meio puto, tá? Do tipo assim, eu sei que você é só uma funcionária. O gerente fica meio puto. Mas é a realidade. Não tô dizendo pra você ir no banco falar isso, mas quando recebe um não, é um caminho você entender que aquela pessoa é só uma funcionária. E que você fez sua parte de ir lá tentar conversar, beleza, mas que ali é só uma funcionária. E aí você não volta pra casa sentindo que você falou com o rei das galáxias, com o dono do banco inteiro, e você entende, pô, peraí, beleza, é não agora, sim depois. É uma coisa que eu falo normalmente, é não agora, sim depois. Porque agora eu sei que eu não sou, eu tô em posição de igualdade.
Ah, Dade, você tá dizendo que eu sou igual ao banco? Não, o banco é bem grande mesmo, né? Os bancos são bem grandes, mas você começa a entender que dentro da relação de vocês, vocês são partes. São duas pessoas ali numa relação. Aí, o que acontece, né? O banco é grande. Realmente, o banco é grande. É um fato, o banco é grande. O banco é grande e eu vou um pouquinho além. Tem a galera que vai falar bem assim pra mim: pô, Dage, legal, eu acho legal você fazer esse seu trabalho de falar que as pessoas podem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu acho legal, mas não funciona. Eu já tentei negociar minha flor de Lins. Eu já tentei negociar e não consegui. E aí eu falo assim, cara, eu te entendo. Você acha que eu tô aqui falando na internet faz tanto tempo que existe um jeito mais eficiente, existe um jeito correto para conseguir negociar e se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? É exatamente porque eu sei que o jeito tradicional de ir lá no banco conversar e tentar negociar não funciona. Então, mas eu primeiro quero dizer que eu entendo pra caramba que você foi lá conversar com o gerente. Só que aí entra um ponto. O banco tem um departamento jurídico muito bem estruturado. Eles sabem muito bem os direitos deles, eles sabem muito bem quais são as regras que regem uma conta salário, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado e sabem também quais são os seus direitos. E aí eu te pergunto, o banco sabe tudo isso e você sabe os seus direitos? Então, se até aqui você tentou negociar e não conseguiu, a primeira pergunta que você tem que saber: eu sei de todos os meus direitos? De quais são os meus direitos? Do que é certo, o que é errado? Do que é justo, do que é injusto? Acho muito lindo quando as pessoas vêm na internet dizer: porque meu juro é abusivo. Ah, você sabe mesmo o que é juro abusivo? Você sabe fazer a conta de como é um juro abusivo? E eu não falo isso para diminuir vocês. Eu falo exatamente com o intuito de falar assim, ó, calma. Se você tentou negociar e não conseguiu, é porque você foi brigar com Golias sem se preparar. Você foi lá tentar negociar sem se preparar, sem clareza dos seus direitos, sem clareza da sua dívida total, sem clareza de qual é a melhor técnica para aquela negociação, mas isso não significa que você tentou e não conseguiu, que não tem solução. Muito pelo contrário, que tem um jeito mais eficiente de fazer, um jeito que funciona. E é por isso que a Silvana, apesar da gerente ter falado que não ia dar a conta salário, sabe exatamente qual é o texto que ela vai usar para garantir a conta salário dela. Porque ela conhece o direito dela agora. Agora ela não tá mais assim, o gerente me disse não e não tem essa opção. Ela vai usar exatamente o texto certinho que ela vai usar da resolução de 2006, que garante que ela tenha conta salário e o direito de receber numa conta salário. E aí ela entende, poxa, eu já tentei proteger o meu salário e não consegui a primeira vez, mas eu sei que tem um jeito mais eficiente de fazer. Então, quando eu trago para vocês casos reais dos meus alunos, é para que não seja só ar saindo da minha boca dizendo que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. É que a primeira coisa que a gente vai entender é que tem que abandonar o jeito que não funciona. Para começar a fazer do jeito que funciona. Porque eu vejo muita gente entrando nas minhas lives e indo no banco no dia seguinte. Aí me manda um direct, porque eu vi sua live, mas aí eu fui lá no gerente, o gerente não vai mesmo dizer sim pra você. Acontece às vezes, mas não é ele a pessoa que te ajuda a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque ele é um funcionário do banco, pago e que tem o seu trabalho medido de acordo com o lucro que ele dá pro banco. E aí, indo um pouquinho mais além, vai ter a galera aqui que já renegociou. Pô, Dage, quando você me fala da sua história, que juntou tudo a sua dívida numa parcela só, pô, eu também fiz isso, Dage. Eu fiz isso e eu acho que pelo que você tá me falando não tem jeito. Eu já renegociei, não deve ter solução para mim. Como eu falei, e a galera que já renegociou, que está vivendo a vida que eu vivia, uma parcela muito alta, muitas vezes não dando conta de honrar com a renegociação que fez. Eu sei exatamente o que você está passando, porque a frustração é duplicada. Eu tô com o problema, eu tentei resolver o problema, fiz uma renegociação que aumentou o meu problema. Foi o que aconteceu comigo. E eu sempre falo para vocês várias vezes, eu entendo que você olhe para essa situação e pense que não tem solução. Eu também pensava. E aí você agora consegue olhar isso que eu estou falando para você e lembrando que vocês celebraram um contrato. Uma renegociação é um contrato. Todo contrato pode ser repactuado,
tanto que você fez uma negociação. Todo contrato pode ser revisto. Então, entenda, um contrato não é uma condenação à morte naquela dívida, do tipo assim, você está condenado a pagar essa renegociação horrível que você fez de parcelar seus débitos em 144 vezes. Então, o mundo dos sonhos era que você não tivesse feito esse tipo de renegociação. Mas o fato de você não ter feito não te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E prova disso é que eu tenho vários alunos que já tinham feito uma negociação, inclusive saiu a Viviane, aqui no meu feed do Instagram, saiu o depoimento dela, ela falando, Dagi, eu tinha feito uma renegociação, minha parcela era R$800. Aplicando as técnicas do método, eu consegui reduzir essa parcela para 300, se eu não me engano. Então, assim, o fato de já ter feito uma renegociação não é uma condenação à morte. Aí, o que é importante você entender? Cara, o que foi que eu renegociei? E aí, por isso que eu falo que a preparação para resolver uma dívida é um pilar fundamental. Entender qual foi o contrato que você assinou, quais foram as regras, as cláusulas que tinha nesse contrato, é um primeiro passo para você entender, opa, peraí, eu já renegociei, mas deixa eu ver o contrato dessa renegociação. O que foi colocado lá dentro? Foi cheque especial? Foi cartão de crédito? O que foi colocado lá dentro? Juntou todos os meus CDCs numa só? E os contratos têm essa informação. Ah, mas o meu contrato foi feito eletrônico, não tem contrato. Tem contrato. Toda dívida tem contrato. Um contrato diferente do outro, porque cada dívida é uma dívida, mas toda dívida tem contrato. Então entenda, o fato de você já ter feito uma renegociação é uma coisa que realmente, né, vai fazer com que sua dívida tenha outra característica, mas apesar disso você também pode se livrar dessa dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque tem um contrato e esse contrato você vai começar a entender esse contrato para que você possa começar a negociá-lo, tá bom? O que é outra trava que eu percebo que essas duas pessoas acabam colocando nas costas de vocês e a gente vai tirar elas aqui hoje? Quando eu falo que o gerente e o banco são duas pessoas que te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque é muito comum a pessoa tentar, né, já tentar negociar, e aí quando chega lá no banco, o banco fala assim, olha, você recebe seu salário aqui, sua conta tá negativa, cara, não tem o que fazer, vai cair seu salário, e o banco vai descontar, e o banco só negocia se tá em atraso, e aí você acaba travando na questão de dever para o banco que você recebe o seu salário. Tem alguém aqui que está passando por essa situação? Que está devendo o banco que recebe salário? O que acontece? Inclusive, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais aqui quando eu der uma atividade prática para vocês. O banco que você recebe o seu salário, ele tem uma posição de vantagem, né? Então, assim, lembra que eu falei que vocês olham o banco assim? E aí eu falei para vocês, ó, você precisa começar a fazer aqui. O banco que você tem o seu salário, ele tem uma posição de vantagem, sim, sobre você. Ele tem, tá? E eu não vou dizer que não. O que acontece? Todas as vezes que você abre uma conta salário, né? E eu trabalhei com abertura de conta salário durante muitos anos, tá, turma? Eu trabalhei dentro da Sadia, abri conta de gente do Tribunal de Contas, eu trabalhei durante muito tempo abrindo conta salário. E quando o banco ia fazer a abertura de conta salário numa empresa nova, ou que entrava uns funcionários novos, às vezes a Sadia contratava 20 funcionários de uma vez só, o meu banco me treinava para fazer tudo que eu podia fazer para, além de abrir a conta salário, abrir a conta corrente, pegar trocentas assinaturas de autorização de desconto, de autorização disso, de autorização para margem de consignado, de autorização para débito em conta do cartão de crédito, vender seguro de vida, vender título de capitalização. Então eu saía com uma pastinha cheia de formulário, assim. Formulário da abertura da conta salário era a empresa que dava. A conta salário abria em 2 cliques. A conta salário você entrava assim, botava o CPF da pessoa, o CNPJ da empresa, número da conta salário saía na tela. Era 1 segundo para abrir uma conta salário. 2, dependendo da agilidade da pessoa. Eu abria conta salário às vezes em lote, porque você importava uma planilha e abria a conta salário. Mas você acha que a gente dava o número da conta salário para a pessoa? Não. Não, fulano, você tem que vir no banco para abrir sua conta. Aí a pessoa sentava, oi fulano, tudo bem? Preenche aqui. Termo de abertura de conta, termo de cheque especial, termo de cartão de crédito, termo de autorização de margem para consignado, termo. E eu sempre vendia um seguro de vida e uma capitalização, porque eu tinha que garantir meu emprego, lembra?
Eu era gerente do banco, eu tinha que garantir o meu emprego. Então, a pessoa que deve o salário, que deve no banco da conta salário, realmente você tentou negociar com o banco e não conseguiu, porque o banco tem ali o seu salário, porque você autorizou muita coisa, provavelmente, quando você abriu a sua conta. Tem gente que já abriu conta há mais de 20 anos. A Silvana falou, da GL, a minha conta salário existe lá há mais de 20 anos. Então já faz mais de 20 anos que você autorizou um monte de coisa. Já veio resolução nova, já mudou a lei, já veio outra regra, já surgiu outra. Em 2020 teve uma atualização dessa parte de desconto em conta salário. E você ainda tá com aqueles termos que você assinou lá há 20 anos que você nem lembra mais. Então, assim, quando você começa a entender que, sim, o banco que você recebe o salário vai dificultar a sua negociação, eu entendo que isso aconteceu, mas a partir do momento que você começa a entender que nem todo não é não, porque o gerente e o banco sempre vão te dar uma resposta pronta, porque eles sabem o direito deles, eles sabem o seu direito, e você não sabe o seu direito, você começa a entender que não conseguiu se livrar do banco que você tem o seu salário porque você ainda não tinha um jeito mais eficiente de fazer isso. E aí, quando você entende que o não é não definitivo, é só uma barreira que colocaram para você não se livrar das suas dívidas, porque quando você se livra das suas dívidas, o banco deixa de ganhar dinheiro, deixa de ganhar lucro, você está mais preparado para ir para uma negociação. Você está mais preparado para poder começar a fazer algo que verdadeiramente vai mudar a sua vida. E todas as vezes que eu faço um conteúdo desse, vocês podem até perceber que meu tom de voz muda, porque eu verdadeiramente não sei mais o que eu falo para as pessoas entenderem que a primeira barreira que você vai encontrar quando você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar é o banco e o gerente. É a primeira barreira, é o primeiro obstáculo. Porque é simples, se o banco nasceu para ganhar lucro, por que cargas d'água o banco vai negociar amigavelmente um cheque especial de 14% ao mês, como o colega escreveu aqui? É literalmente acreditar na Alice nos Países das Maravilhas quando eu sei que você não fez isso com a pior das intenções, eu sei que você fez isso porque no comercial do Big Brother Brasil, o Santander tá dizendo que divide pra você, divide o Pix. E quando você começa a entender que o banco já sabe como você pensa, o banco já sabe praticamente tudo a respeito de você, e você só tá aí, você sozinho, sofrendo, perdendo noite de sono, não podendo dar uma vida boa pra sua família, mas o Santander divide o Pix. Ó, sai do corpo quando fala do banco. E eu não tô dizendo que o Santander é ruim, muito pelo contrário, o Santander faz financiamento de casa. O Santander ajuda pessoas, às vezes, com consignado barato, mas é literalmente você entender que o banco foi feito para gerar lucro. E se o banco gasta milhões para fazer uma propaganda em rede nacional, em horário nobre, é porque ele sabe que as pessoas vão cair nessa figura do banco tá aqui para me ajudar, divide o Pix a 3,89 ao mês. E eu que me lasque depois para pagar, porque o banco me ajudou. E quando eu tinha dívida e eu trabalhava lá dentro do banco, eu também pensava assim. Ainda mais eu que trabalhava no banco e todos os treinamentos era para dizer que os produtos do banco eram bons. Então, quando você entende que dá para você trocar de lado e usar o que o banco tem de bom para você, para te fazer bem, para fazer bem para você poder comprar sua casa, para você poder parcelar o material de construção sem juro no cartão de crédito, para reformar sua casa, e você entende que pagar 14% do cheque especial, pagar o mínimo da fatura, usar crédito pessoal a 4, 5% ao mês não é normal e não é bom para você e é bom só para o banco, que renegociar em 144 meses a 2% ao mês não é bom para você e sim é bom só para o banco, você começa a falar assim, cara, beleza, eu não vou mais fazer nada que não seja bom para mim e seja só bom para o banco, bom para o banco. Ontem eu falei com uma aluna, ela falou, o Santander propôs para eu refinanciar o meu consignado, que tá faltando, sei lá, 70 e poucas parcelas para 144 meses. Eles dizem que isso é bom para mim. E aí eu não aceitei, porque eu não sou besta, né? Não aceitei porque isso aí vai ser bom para eles, né? Eles resolvem um problema lá que eles mesmos criaram do meu consignado. Mas e o meu problema? Eu vou passar mais 12 anos pagando, vou passar os próximos 12 anos da minha vida pagando isso aqui pro Santander, e aí a pessoa, opa, peraí, entendi. Então, o que eu quero deixar muito claro para você? O erro que eu vejo as pessoas cometendo quando o assunto é gerente e banco é o seguinte, é a pessoa sem ter a menor clareza da situação dela, sem se preparar nem um pouquinho, vai lá, abre seu coração, abre sua vida, expõe toda ali a tua, inclusive, fragilidade emocional na frente
do lobo mau. Basicamente é isso. É você chegar na frente do lobo mau e falar assim, tô aqui, lobo mau, me come. Basicamente isso. Então, assim, porque não são essas pessoas que vão te ajudar. Não é a ida no banco, não é o pedido de ajuda no 4004 do banco que vai verdadeiramente fazer com que você se livre das dívidas e faça o dinheiro sobrar. Então, abandonar esse erro e entender que se você já cometeu ele até aqui, é compreensível, tá tudo certo. É por isso que eu tô trazendo essa live de hoje, pra você entender, cara, você fez assim porque todo o sistema é desenhado pra você acreditar que o banco é bonzinho e que o gerente tá ali pra te ajudar. Que o banco é feito pra você e o gerente vai te ajudar. Então, assim, quando você abandona esse erro, você tá pronto pra entender o seguinte: saber os seus direitos profundamente, saber os seus direitos, saber o que significa cada regra, saber o que significa, o que é uma resolução disso, o que é uma regra disso, o que é o que é que você assinou. É por aí que você vai começar a chegar para uma negociação para o banco e para o gerente mais preparado, enxergando o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é ok e o que é abusivo, o que é uma cláusula contratual abusiva. Aí você começa a fazer do jeito certo para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Tudo, absolutamente tudo que eu desenhei dentro da metodologia do método Mais Dinheiro Zero Dívida foi por conhecer com profundidade o segredo dos bancos, por saber como é que os bancos agem lá dentro, por saber como é que o banco se comporta e que um gerente de banco se comporta quando alguém vem querendo reduzir o juro do cheque especial. Foi por saber exatamente que o caminho tradicional, só ir lá na agência, não funciona. Que felizmente ou infelizmente é preciso dar uma voltinha e saber usar as palavras certas, entender o seu caso, entender qual é a sua situação para que você possa avançar. E entendendo isso, eu quero dar uma atividade prática para vocês. O que acontece? Eu não sei vocês, tá? Mas eu, da GL, nunca gostei de direito. Apesar de eu ter tido muita vontade, né, de estudar direito no ensino médio. Eu tive vontade. Aí depois eu falei, não, eu vou fazer contabilidade. Aí foi que eu decidi fazer contabilidade. O que acontece? É muito comum que, assistindo as minhas aulas, as pessoas, elas falam assim, eu vou lá no banco, então, né, fazer isso que você falou. E elas fazem sem se preparar. Então, assim, elas me escutam falando, isso aqui, a base disso aqui é a resolução 4.771 do Banco Central do Brasil. Aí o que elas fazem? Elas pegam um papel, elas vão lá e falam assim, tá, a pessoa, 4.771. E ontem eu fiz uma live polêmica falando assim, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar só com vídeos gratuitos da internet? E aí a pessoa vê um vídeo gratuito aqui e ela fala assim, olha, você tem direito de cancelar a autorização de desconto em conta salário. Né? Isso está garantido pela resolução 4.771. Aí ela vai lá e fala pro gerente, deixa eu te falar, cancela aí a autorização de débito da minha conta salário? Aí o gerente fala assim, não, é porque eu vi lá na internet uma pessoa falando que eu tenho direito. Aí fala assim, olha moça, você caiu num golpe. Essa pessoa que te falou da internet aí, esse negócio de internet é tudo golpe. Não tem esse negócio não tá tendo essa opção. Inclusive, se você quiser, dá pra parcelar. O gerente vai falar isso, porque a pessoa não se preparou. Ela realmente achou que, eu vi um vídeo e eu vou lá fazer. E ela não se preparou. Então, assim, eu queria dar uma dica pra vocês, e aí eu falo que eu não gosto de dar dica, é uma atividade prática. É literalmente você ler a resolução 4.771 do Banco Central. É uma das várias resoluções que existem para literalmente você... É a pontinha do iceberg, tá? É uma das resoluções que existem para disciplinar um assunto chamado desconto em conta. Resolução 4.771. Você vai jogar no Google, você vai achar. Coloca lá, Resolução 4.771 do Banco Central. Ela tem 4 páginas. Você vai ler essa resolução. E aí você vai ver e você vai se perguntar assim, cara, eu nunca tinha visto essa resolução na minha vida. E olha que às vezes esses trem fica grudado na parede do banco. Inclusive a Resolução 3919 fica grudado na parede do banco. Você entra e sai da agência e você nunca viu que tem uns quadros pregados lá no banco. Quem aí já viu que tem uns quadros pregados no banco? Uns trem pregados na parede do banco, assim? Que são obrigatórios ter. Além do Código de Defesa do Consumidor, tem que ter uns papel pregado na parede. Tabela de tarifa é uma delas. Tem bem grande lá. Tabela de tarifa essencial, R$0. Ninguém lê. Então, quando você começa a entender que o que é importante para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, o banco e o gerente não vai colocar
em cima da mesa para você, que isso é um segredo que os bancos fazem de tudo para esconder de você, você começa a estar um pouco mais preparado para começar essa jornada de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E esse caminho é um caminho. Hoje, por exemplo, eu falei de uma resolução, que é a 4.771, que é para você dar uma olhada nela, ler, para você entender o que é uma resolução, entender como ela é escrita, como é que... Ver um documento, falar assim, nossa, tem isso aqui. Ela é uma das, pelo menos 20 que existem, nesse caminho para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. O objetivo dessa live hoje era trazer clareza para vocês que o jeito tradicional, como muito provavelmente você fez até agora, não deu certo porque realmente ele não é eficiente para que você consiga ter o resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E dei um exercício prático para vocês lerem a resolução 4.771. Me fala aí se trouxe clareza para vocês. Esse é um dos assuntos que eu gosto muito de falar com vocês, porque eu acredito que se isso aterrissar dentro de vocês, se vocês começarem a olhar para o gerente de uma forma humana, mas com empatia, mas com clareza de quem ele é, com clareza do que ele faz. Beijo, beijo, beijo!